Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu pedi aos amigos, né, há algumas semanas atrás, que me enviassem temas para o desenvolvimento dos vídeos que faço aqui, né? E recebi alguns temas, né, a sugestão dos amigos. Estou tentando, né, fazer na sequência, né, das sugestões que me foram enviadas, né? Hoje, a questão de um rapaz, né? Ele diz: fale a respeito das diferenças entre a Igreja Católica Romana e a Ortodoxa, em questões como Eucaristia, Virgem Maria, temas relacionados à fé na Virgem Maria, né? Assunção, Imaculada Conceição, Purgatório, etc. Muito bem. Esse é um tema, de fato, né, que chama a atenção de boa parte das pessoas que acompanham essas minhas postagens, pois muitos dos amigos que acompanham esse trabalho que faço são ou católicos ou cristãos ortodoxos, né? E mesmo aqueles que não fazem parte dessas igrejas têm curiosidade a respeito dessas diferenciações, né? Muito bem. Nós podemos dizer diferenças da Igreja Católica Romana para a Igreja Ortodoxa Grega Calcedoniana. Primeira diferença fundamental que nós podemos dizer é em relação à governança, né? Os católicos têm um chefe, né? O Papa, né? Mesmo as igrejas orientais que são ligadas a Roma, né? Comunhão com Roma, tem, né, uma subordinação ao bispo de Roma, ao Papa. Então ele é o governante universal da Igreja Católica Romana. A Igreja Ortodoxa Calcedoniana não tem uma governança universal, né? Ainda que você tenha uma posição de proeminência, né, do arcebispo de Constantinopla, o patriarca ecumênico, mas não existe, né, exatamente a mesma relação. O arcebispo de Constantinopla não é exatamente o papa dos ortodoxos, né? Então você não tem uma governança universal. Cada uma das igrejas ortocefalas tem lá o seu sínodo, que elege o seu primeiro hierarca, né, o arcebispo, o metropolita, o patriarca, e ali tem uma governança local. Então essa é uma diferença importante, né? É, Ele perguntou aqui a respeito de Eucaristia. A Eucaristia na Igreja Católica Romana é servida em uma única espécie, né? A hóstia, o pão eucarístico, enquanto na Igreja Ortodoxa Calcedoniana é em duas espécies, né? Vinho e pão, corpo e sangue. Isso, digo, servido para os fiéis e para os clérigos, né? Na Igreja Católica Romana também, na Eucaristia, o celebrante, né? O sacerdote, ele recebe em duas espécies, né? Ele bebe do cálice, ele, né, consome a hóstia, mas os fiéis é dado apenas a hóstia. No caso da Igreja Ortodoxa Calcedoniana, todos, né, clérigos, ministros, sacerdotes e os fiéis recebem duas espécies, né? O pão é embebido no cálice com vinho e é servido a cada fiel em uma colher. A diferença também é que no caso da Igreja Católica Romana, o pão eucarístico ele é ázimo, ele não tem fermento, enquanto o pão, né, eucarístico da Igreja Ortodoxa é fermentado, né? Muito bem. A respeito da Virgem Maria, ele pergunta, né? Assunção. Os católicos falam mais em Assunção de Maria, ou seja, Maria foi elevada aos céus, enquanto os ortodoxos ressaltam mais o aspecto da dormição, ou seja, da morte da Mãe do Senhor. Mas não é tanta diferença assim, né, nesse aspecto. Ambos entendem, né, que Maria morreu e que seu corpo foi elevado aos céus, né? Questão mais de ênfase nas caracterizações. Imaculada Conceição. Imaculada Conceição é um dogma do catolicismo romano do século XIX, de 1849 a 1850, que estabeleceu que a Virgem Maria nasceu livre das marcas do pecado original ou pecado ancestral, como os ortodoxos comumente chamam, não é? Então ela não teria, né, as marcas do pecado, né, a tendência ao pecado natural a todos. A Igreja Ortodoxa Calcedoniana não considera assim, considera esse um ensino errado, dizendo que apenas Jesus nasceu livre das marcas do pecado ancestral, não é? Então é uma diferença. Purgatório. A Igreja Católica entende existir esse estado, não é, intermediário, né? Existem aqueles que foram ao céu, existem aqueles que vão ao inferno, existem aqueles que estão no purgatório.
as almas do purgatório. A Igreja Ortodoxa não considera a existência desse estado, ainda que a Igreja Ortodoxa considere que o sujeito morre, ele pode estar num estado é, de pouca aventura, um estado desgraçado, e ainda assim, pela oração dos fiéis, conseguir sair desse estado e ir para um estado de bem-aventurança. Alguns consideram que esta concepção ortodoxa de que alguém pode deixar o inferno para ir ao céu é uma maneira de dizer que existe purgatório. Mas a Igreja Ortodoxa não considera a existência do purgatório porque não entende existir um estado de purgação, um lugar onde as pessoas vão ser depuradas. Não, não é? O amor depura. Então, se o indivíduo em algum momento da existência levou o seu coração a Deus, ele automaticamente se reúne com Deus. Então, é um pouquinho diferente, né? Nós podemos dizer que o purgatório é considerado um ensino errado na Igreja Ortodoxa, enquanto é uma perspectiva da fé dos católicos romanos, né? Temos outras diferenças, né? Eu acho que aquelas que são assim mais chamativas para as pessoas, né? De respeito à prática das coisas, de respeito à admissão do sacerdócio dos homens casados, né? Na Igreja Católica Romana, a partir do século XI, houve a imposição do celibato aos sacerdotes, aos ministros, né? Ao diácono, ao presbítero e ao bispo, enquanto na Igreja Ortodoxa não, né? Não existe essa imposição. Um homem casado pode ser, né? Ordenado, né? Ao diaconato e ao presbiterado, e a partir de algum tempo, na Igreja Ortodoxa, se impôs que os bispos, sim, esses necessariamente são oriundos do clero monástico celibatário. Mas diáconos e presbíteros das paróquias, né, comumente, na maioria das vezes, são homens casados, que casados foram ordenados, né? Não eram homens ordenados que se casaram depois. Então existe isso na Igreja Ortodoxa, né? Se o indivíduo é solteiro e ele quer fazer um seminário de teologia, ou o bispo viu nele condições, né, um leigo ali muito dedicado, e foi então ordenado, né, ao subdiaconato, ao diaconato e ao presbiterado, ele pode servir como presbítero que é casado, um diácono que é casado, e não há nenhuma diferença de status entre ele e aquele que não é. Agora, um indivíduo sentiu vocação, fez um seminário, ou foi identificado, né, por um bispo como alguém vocacionado, e ele é ordenado ao diaconato, né, ao subdiaconato já, ao diaconato como um homem solteiro, ele não pode mais se casar, a não ser que ele deixe a ordem, né? Ele teria que abdicar da sua condição de ministro, né, ou de sacerdote, se ele já for presbítero, para então se casar. Ele pode fazer isso, mas ele tem que deixar a ordem. Então, na Igreja Ortodoxa grega, né, russa, Igreja Calcedoniana, Ortodoxa Calcedoniana, é assim se desenvolvem as coisas, né? Já na Igreja Católica Romana, não. O celibato é uma imposição a todos os ministros e sacerdotes. E isso é uma diferença, né? Fundamental, assim, né? Que as pessoas observam, né, no dia a dia das igrejas. Temos também o uso das imagens, né? Na Igreja Ortodoxa se privilegiou o uso das imagens bidimensionais, né? Os quadros, né? As pinturas, né? Os ícones, por motivos diversos, né? O princípio, né, do cristianismo no Oriente, as estatuetas eram muito identificadas com o culto, né, dos pagãos, com os ídolos, né? Então sempre existiu assim um problema, né? Que no Ocidente, né, já não existia, né? Essa questão, né, com as imagens. Então no Oriente sempre prevaleceu mais as imagens pintadas, né, os ícones, imagens bidimensionais. E também porque se compreende que o ícone, né? Ícone significa imagem, mas a pintura, né? É tão característica da Igreja Ortodoxa, você consegue ali desenvolver mais elementos, elasticidades, né? No sentido da descrição iconográfica, e privilegia-se mais o aspecto místico, menos o aspecto, né, anatômico perfeito, né? Que na Igreja Católica se desenvolveu mais com a estatuária, né? Então temos isso. Mas as estátuas não são para a Igreja Ortodoxa ídolos, né?
as estátuas católicas são ícones. Só que você não vai ver, né, nos templos, né, das igrejas ortodoxas calcedonianas estatuetas. De modo geral, você vai ver ícones. E nas igrejas católicas romanas, tanto um quanto o outro estão ali, né, dispostos de maneira compatível com aquela tradição, mas o elemento mais tradicional, sem dúvida nenhuma, são as estatuetas, né? Tem crescido o interesse dos católicos pelos ícones bizantinos, né? Mas nós podemos dizer, né, que de modo geral as estátuas, né, são mais clássicas, digamos assim, da piedade dos católicos romanos. O que mais nós podemos dizer? Eu acho que isso, né? Eu acho que essas são as diferenças fundamentais, né, que se estabelecem entre essas tradições. Com o tempo, se surgirem outras questões que eu lembro, eu posso até fazer uma parte 2 desse vídeo, mas eu acho que está de bom tamanho. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.